11 anos a fazer as perguntas certas. O Observador está a comemorar o seu 11º aniversário e queremos partilhá-lo consigo. Junte-se a nós e desfrute de todos os conteúdos por apenas 39,90€. Assine o Jornalismo Independente, agora com 58% de desconto em observador.pt. Este é o som do domínio da guerra com o Major-General Arno Moreira. Bom dia, bem-vindo. Olá, muito bom dia a todos. Recordo que também nos pode acompanhar com imagem através das redes sociais ou pelo nosso site. General, esta semana ficou marcada pelo telefonema entre Donald Trump e Vladimir Putin na segunda-feira. Terá durado mais de 2 horas e foi descrito pelo presidente norte-americano como tendo corrido num tom e com espíritos excelentes. Mas e resultados? É que as declarações de Putin no final do telefonema não deixaram transparecer assim nenhuma evolução significativa. Pois não, parece que o telefonema não foi o mesmo. Não ocorreu entre aquelas duas personalidades. Bom, para percebermos este telefonema e o seu enquadramento, temos que voltar à reunião de Istambul entre as delegações da Federação Russa e da Ucrânia. Essa reunião foi uma reunião forçada, não foi uma reunião natural, não foi porque as partes quisessem. Elas, de alguma maneira, foram empurradas para a solução de terem que se sentar em Istambul. Zelensky foi empurrar diretamente por Trump. Tens que ir. Foi explícito isso. A Rússia foi empurrada pelas circunstâncias, porque estava a União Europeia a preparar sanções em conjunto com os Estados Unidos e foi a resposta a maneira de procurar aliviar pelo menos esta acalmar pressão, acalmar os ânimos, foi ir a Istambul. Portanto, esta não foi uma reunião que decorresse de modo normal entre as partes. As partes foram forçadas a esta reunião. Os resultados isto é importante para percebermos o telefonema. Os resultados para aquilo que são os adeptos do Kremlin foram fantásticos. Nunca ocorreu uma coisa melhor do que uma reunião deste género e todos os processos negociais começam exatamente desta maneira. Eu acho que foi uma reunião miserável, e vou procurar explicar porquê isto. Até pelos representantes de cada delegação, não é? Exatamente, foi miserável. É claro que houve aqui aspectos positivos e negativos. Um dos aspectos positivos foi a troca dos 1000 prisioneiros de guerra. Mas desculpem, a troca de prisioneiros de guerra é a única coisa que tem corrido bem entre a Ucrânia desde o início. Pronto, podemos estar surpreendidos com o valor, também não sei se já houve troca ou não, mas na verdade este é um processo que decorre com normalidade, fora do processo de uma discussão de um cessar-fogo. Segunda questão. Combinaram encontrar-se outra vez. Bom, marcar uma reunião para combinarem encontrar-se outra vez também não é um sucesso extraordinário. Não é? Também não é o normal. Não é normal. As pessoas encontram-se para resolverem coisas. E terceira questão. A Rússia entrou com uma má-fé que nós já suspeitávamos e que agora sabemos. Porque no dia da reunião, o próprio Rodion Miroshnik, da delegação russa, disse o seguinte: atenção, nós estamos aqui a negociar, mas existe o risco de os acordos não serem validados por causa da questão da legitimidade de Zelensky. Já sabíamos que vejamos a boa-fé de iniciar um processo negocial dizendo que, à partida, os resultados podem não ser validados. Isto é uma coisa absolutamente e essa questão da legitimidade vai continuar extraordinária. Bom, isto deixou naturalmente irritadas todas as partes. Isto explica o telefonema de Donald Trump a Putin. Durante o fim de semana começámos a construir a teoria deste telefonema. Porque é que Trump iria telefonar a Putin se afinal as reuniões, de acordo com o que dizia a Federação Russa, tinham decorrido tão bem? Bom, provavelmente Trump teria relatos de que não terão corrido tão bem quanto se anunciava. E ficou no ar a ideia de que Trump iria exigir a Vladimir Putin uma posição diferente, uma postura negocial diferente e uma abertura para aquilo que Trump sempre tinha exigido, que era o cessar-fogo dos 30 dias. Bom, e ficámos o fim de semana todo a alimentar esta coisa, de que ia haver um puxão de orelhas tremendo de Trump a Vladimir Putin. Bom,
Na segunda-feira, depois do telefonema, não vimos as orelhas vermelhas de Putin. Não houve nenhum puxão de orelhas. A reunião demorou, o telefonema demorou 2h30 e fomos ver aquilo que tinha sido sobre o conteúdo exato. Nós não tivemos acesso à conversa. Tivemos acesso aos relatos sobre o que se passou na conversa, e aquilo que Trump diz não é aquilo que Vladimir Putin diz. Bom, o que é que diz Trump? Trump depois ligou aos líderes, a um conjunto variado de líderes europeus, incluiu Ursula von der Leyen, que foi uma coisa que nós E o facto de ter ligado foi muito bom, no sentido de... Sim. E falou um bocadinho com Zelensky. Isto é, gastou 2h30 com Putin, depois falou um bocadinho... Tem outros temas para falar com Putin. E depois falou um bocadinho com Zelensky. E depois pôs-se a escrever na sua rede social. Bom, então o que é que resulta daquilo que está escrito na rede social? Posso contar aqui um segredo? Sempre. Fica aqui só entre nós dois. Eu, quando leio aquilo que são os tweets, os memorandos de Trump na rede social, dá-me uma coisa que é muito rara. É uma dor no cérebro. Isto é um conceito... Não, é uma dor. É um conceito novo que nós estamos a introduzir aqui no Domínio Dor no cérebro. Uma dor no cérebro. É isso que me dá quando leio. Bom, já agora voltando à emissão. Bom, o que é que ele escreveu? Ele escreveu coisas fantásticas sobre o tom da conversa. O tom da conversa. Depois escreveu coisas fantásticas sobre as oportunidades fantásticas que se iam abrir nos negócios com a Federação Russa e com a Ucrânia. Isso já acredito mais. E depois introduziu, no meio daquele palavreado todo fantástico, introduziu uma frase que é demolidora, que diz o seguinte: e agora as partes vão entender-se entre si, porque elas é que conhecem os detalhes. Então o mediador? Então o mediador não conhece os detalhes. Então todo este passeio de representantes especiais para Moscou e para Washington até agora não era para conhecer os detalhes. O envolvimento da sua máquina de Estado no processo negocial não era para conhecer os detalhes. E agora no final, eles que se entendam entre si, porque nós não conhecemos os detalhes, eles é que conhecem os detalhes. Mas isto não é um processo de mediação, eu peço imensa desculpa, isto é voltar atrás em relação àquilo que tinham dito que iriam fazer, que era promover as condições para um cessar-fogo e para uma paz justa e duradoura. Desculpem lá, mas isto não é... Esta frase deixa imensas dúvidas sobre a vontade dos Estados Unidos em serem um mediador. É que não pode haver soluções sem mediadores, porque as soluções que uma parte e a outra têm são as soluções maximalistas. A Ucrânia diz: devolvam os territórios que legitimamente são nossos. E a Rússia diz: não só queremos ficar com esses territórios que já conquistamos, como ainda queremos um bocadinho mais daquilo e queremos um conjunto de condições. Mas será que Trump está a pensar na Turquia? Bom, Trump... no final deixou uma frase mistério, que é: o Vaticano ofereceu-se para mediar. Bom, conclusão. Nós ficámos naquilo que são, no final deste telefonema, uma mão cheia de nada. Ficámos com uma mão cheia de nada e, como eu costumo dizer, ficámos sem data para a reunião. Sem local para a reunião. Sem mediador conhecido para a reunião. E sem um memorando que a Rússia disse que queria fazer sobre a coisa que ainda não há. Portanto, não deu em nada. Em 3 meses de presidência de Trump, nada, zero, voltámos outra vez à estaca zero. Isto é uma coisa que é triste e que deixa... É pior do que isso, é porque deixou a Europa atada. A Europa não se quis meter neste processo para não estragar as iniciativas de Trump, mas afinal as iniciativas de Trump não deram em nada. E portanto a Europa ficou durante 3 meses também aqui atada. A Europa deixou de falar na colocação de forças militares na Ucrânia. Eu acho que a Europa tem que voltar outra vez a pensar esta coisa da colocação das forças. Como isso está muito difícil,
Ele aprovou mais um pacote de sanções, é a grande 17º. especialidade, e está a preparar digamos, o 18º. E, portanto, os europeus estão muito atados em todo este processo por Trump, que é porquê, sobretudo por causa da cimeira da NATO. Não querem ir, que é agora em junho, não querem com o receio da retirada, não é? Não querem irritar os Estados Unidos para evitar uma de duas coisas. Primeiro, que a NATO perca os seus dentes quando os Estados Unidos deixarem de dizer que o artigo 5º não se vai aplicar tal e qual como nós o entendíamos, ou que os Estados Unidos retirem as dezenas de milhares de tropas que neste momento têm na Europa e que constituem, na verdade, também um fator de dissuasão imenso. Portanto, este telefonema, enfim, cresceu muito durante muitas expectativas, o fim de semana, mas depois, logo na segunda-feira, voltámos outra vez à estaca zero. Quanto ao Médio Oriente, Benjamin Netanyahu veio esta semana clarificar que o objetivo final da operação em Gaza é o de exercer um controle militar sobre toda esta faixa. Mas esta semana também marcada por um incidente com tiros de aviso sobre uma delegação diplomática europeia na Cisjordânia, parece pronunciar aqui uma degradação muito rápida da relação entre a União Europeia e Israel. General, o que é que se está a passar? Nós temos que olhar com alguma preocupação para o que se está a passar, porque em termos macro, pois em termos micro há muitas coisas sobre as quais podemos falar, mas interessa em termos macro olhar para a profunda degradação das relações entre os países europeus e Israel que ocorreu nos últimos dias, sobretudo durante esta última semana. Alguns exemplos disso, desta degradação muito rápida e muito acentuada, a suspensão das relações comerciais com Israel por parte do Reino Unido, a revisão do acordo de associação entre a União Europeia e Israel proposta pela Holanda e que está a fazer o seu percurso dentro das instituições da União Europeia, as palavras de Macron sugerindo que a França pode mudar a sua posição e reconhecer o Estado palestiniano. Isto são muitas coisas que ocorreram durante uma semana. E nós que somos escutados em Israel, como sabemos, temos que ajudar a transmitir esta imagem. Eu não sei se os embaixadores israelitas que estão na União Europeia estão a transmitir corretamente este sentimento europeu de que este processo de degradação pode terminar mal para Israel. Israel precisa da Europa? Precisa, porque a Europa é o farol da moral no mundo. Depender exclusivamente dos Estados Unidos é perigosíssimo, porque os Estados Unidos estão num processo de inconsistência das suas relações exteriores, que num dia tanto se podem mostrar como os maiores adeptos das ações militares israelitas, como podem ir ao Médio Oriente e ignorar completamente Israel. Portanto, conviria a Israel, do ponto de vista daquilo que é a gestão da sua integração no sistema mundial, não perder o contacto com a Europa. Bom, há 3 ou 4 questões que eu gostava aqui de referir. A primeira é esta. Israel, o efeito do 7 de outubro já passou na Europa, já foi há muito tempo. Essa foi a última imagem que levou a que os europeus se sentissem próximos do sofrimento de Israel. Isso já passou. A partir daí, a guerra mediática está ganha pelo Hamas em toda a linha. Todos os dias nós temos essas imagens nas televisões. Isto vai nas redes sociais, em todo lado. Isto vai fazendo o seu percurso de degradação daquilo que era o apoio inicial dos europeus a Israel. Portanto, Israel tem que estar consciente disto, os seus embaixadores têm que dar conta do perigo que Israel está a ter na degradação dessas relações. Israel não consegue produzir uma única imagem positiva da sua operação em Gaza.
Então os soldados israelitas não distribuem alimentação às crianças palestinianas. Então os hospitais de campanha israelitas não assistem as pessoas que estão em dificuldade. Isto é, há muita forma de conduzir uma operação militar, produzindo também imagens, porque a guerra das imagens é uma guerra brutal. Pode haver uma vitória militar e não haver uma vitória na guerra por termos falhado naquilo que é, digamos, a parte das imagens. E Israel está muito fraco nisto, não consegue produzir uma única imagem positiva. E depois, os europeus não estão nada convencidos sobre esta última frase, esta última clarificação produzida por Netanyahu de que vai ocupar toda a faixa de Gaza. Eu lembro aqui, agora do ponto de vista estritamente militar, algumas consequências de um processo de ocupação. Não é a mesma coisa ir bombardear os Houthis. Os Estados Unidos têm tido e Israel também, têm tido com os Houthis um relacionamento feito através de bombas à distância. Os Estados Unidos nunca pensaram em invadir o Iémen para ocupar o Iémen, tirar os líderes iemenitas do poder. Isso é uma coisa que não acaba nunca. Então nós não olhamos para a história. Cada vez que o Ocidente procurou ocupar um desses países, lembramos do Afeganistão. Terminou como? Terminou com a impossibilidade de mudar o sistema. E tivemos que sair. Portanto, uma coisa é conduzir uma guerra, uma operação militar, à distância, em que nós escolhemos os alvos de natureza militar que queremos eliminar e vamos eliminando esses alvos. Outra coisa é assumir o controle com milhões de pessoas que vivem na faixa, qual é a taxa de sucesso que nós esperamos obter de uma operação deste género. Além disso, isto do ponto de vista estritamente técnico-militar, eu quando faço uma operação, por exemplo, os Estados Unidos quando fazem uma operação sobre os Houthis, não estão a pensar alimentar os Houthis, fornecer os serviços de saúde, etc. Ora, uma força de ocupação passa a ter para si todas essas responsabilidades. Portanto, esta noção de há uma operação de natureza militar, mas a intenção é ficar, isto é, transformar a força militar que desenvolve operações militares é muito mais do que deixar lá os militares. É muito mais. É assumir um conjunto de responsabilidades. É a reconstrução, é a administração. Exatamente, tudo. É a administração direta do cuidar território. Da população. É tudo, cuidar da população e tudo. Portanto, eu não sei se isto é uma boa opção, porque os exemplos históricos recentes que temos tido, em que decidimos ocupar em vez de apenas conduzir operações de combate, correram mal. E eu não sei se Israel está preparado ou consciente, deve estar consciente, mas certamente haverá outras nações para isso. E, portanto, nós que somos amigos de Israel e compreendemos os dramas todos, como este agora, drama recente em Nova Iorque, das comunidades israelitas que estão muito desprotegidas, também temos que deixar aqui um alerta a Israel. É que perder o farol da Europa como defensor do Estado de Israel é, do meu ponto de vista, um risco imenso que o governo israelita está a correr. A nossa cortina de fundo de hoje incide sobre as declarações de Donald Trump. Fez esta semana na Sala Oval. Sugeriu que se a Rússia não tivesse sido expulsa do G8, provavelmente não teríamos esta guerra com a Ucrânia. General, isto não se passou bem assim. Pois não, isto é extraordinário, Vamos lá ver. Isto foi Trump que disse, não foi Putin, é Trump. Foi Trump que disse. São efeitos das 2 horas. É do telefonema. Aquela paixão é tão grande que Trump começa a inventar, começa a inventar narrativas para encontrar justificações para aquilo que Putin vai fazendo. Putin pode se sentar no seu trono de czar. Exatamente.
pode sentar-se no seu trono de Czar. Trump vai justificando. Vai arranjar as justificações. Para ele nem precisa de se preocupar perante o sistema internacional, porque Trump vai encontrar a justificação. Agora, esta justificação é absolutamente indescritível. O G7 foi criado em 1973. Era uma organização de natureza informal que reunia os ministros das finanças de um conjunto de países que nós reconhecemos que eram as grandes potências económicas da época e que tinham um caráter de natureza liberal, democrático e liberal. Em 73, a Rússia só foi convidada a aderir ao G7 em 1997, só em 97. Porquê? Porque a Rússia desenvolvia nessa altura um conjunto de relações também economicamente importantes com a Europa. E, portanto, foi como havia muitos países europeus no G7, abriu-se a porta para a Rússia integrar o G7 e passou a G8. O que é que nos diz Trump agora? Que fizeram mal, que fizeram muito mal, que nós podíamos ter evitado a guerra da Ucrânia se a Rússia ainda continuasse no G8. Ora, mas isto não foi assim que se passou. A Rússia foi expulsa do G8 porque em 2014 anexou a Crimeia. Isto é exatamente o contrário daquilo que Trump nos diz. Trump inventa umas narrativas. Ele não quer ver. Para ele não se importa. Ele não se importa com esta narrativa. Não se importa que a narrativa não seja verdadeira. E não há ninguém que tenha capacidade de o questionar. Ele irá para a sua rede social dizer isto com todo à vontade. Só que não foi nada disto que se passou. Foi exatamente o contrário. Foi porque a Rússia invadiu a Crimeia e anexou a Crimeia que foi expulsa em 2014 do G8. Portanto, esta ideia de que coitadinha da Rússia devia ter sido admitida é aquilo que é exatamente a estratégia russa, que é haver reconhecido o seu estatuto de potência internacional, o que os Estados Unidos já fez quando se sentou na mesma mesa com a Federação Russa. E agora procurar o seu retorno calmo àquilo que são as grandes instituições internacionais. Certamente que a Rússia gostaria de ter outra vez um assento no G7. Entretanto, ela já não é uma das grandes economias do mundo. Agora está em 11º lugar, foi ultrapassada pelo Brasil, que está em 10º lugar. O ponto de mira desta semana aponta para a fronteira entre a Federação Russa e a Finlândia. General Arnaud Moreira, as movimentações naquela zona devem merecer a nossa atenção e, mais do que isso, devem preocupar-nos? Sim. E já estão, e começam já a preocupar. Bom, as fotos satélite... Fronteira longa, não é? As fotos satélite que se têm vindo a fazer ao longo do ponto de contacto entre a Federação Russa e as fronteiras dos países europeus, nomeadamente a Finlândia, Estónia, Letónia e Lituânia, não mentem. A Federação Russa começou já a construir, a modificar, a alterar, a beneficiar um conjunto de infraestruturas militares, de bases militares que tinha ali na região e que estavam abandonadas. Isto é, a escala dos projetos que se vêem em andamento mostram que a Federação Russa se prepara para colocar unidades militares naquele conjunto muito grande de bases. Para além disso, também é preocupante ver-se o conjunto de modificações na infraestrutura ferroviária naquela zona. Isto é, a ferrovia tem sido, na guerra da Ucrânia, um dos grandes meios utilizados pela Federação Russa para deslocar os seus materiais, os seus equipamentos militares para a frente. Portanto, eu quando vejo que também a infraestrutura ferroviária está a ser modificada, significa que elevados volumes de equipamento, de munições, etc., estão-se a preparar as infraestruturas para poder movimentar todo esse material. Bom, há tropas? Não, ainda não estão lá as tropas, porque as tropas estão na Ucrânia, mas a Ucrânia não será uma coisa que eventualmente possa durar para sempre. Portanto, o que a Federação Russa já está a fazer neste momento é adiantar-se, é o próximo passo. É, quando eu conseguir libertar tropas, depois de ter resolvido o problema na Ucrânia, vai ser a pressão sobre a Finlândia.
a Finlândia, a Rússia quer que a Finlândia volte a um estatuto neutral e vai utilizar a força militar, ou pelo menos a ameaça do emprego da força militar, para conseguir reverter isso. É por isso que, mais uma vez, a cimeira da NATO vai ser importantíssimo. Será que... Mas devemos ficar à espera... Estamos todos à espera do que vai acontecer. Nós estamos a um mês e não temos a certeza que NATO... E se haverá NATO ou não haverá NATO. Bom, se não houver NATO, isto vai cair também a responsabilidade nos países europeus. Ou nós achamos que se a Federação Russa, se a Federação Russa ameaçar a Finlândia, nós, Portugal, Espanha, etc., não temos também que nos chegar à frente na fronteira da Finlândia. Foi o que fez esta semana a Alemanha. A Alemanha, esta semana, o chanceler Merz foi não à Finlândia, mas foi à Lituânia, que tem também fronteira com Kaliningrado, portanto com território russo. Fazer o quê? Inaugurar a primeira base permanente das forças militares alemãs na Lituânia. Tinha até agora apenas instalações de natureza provisória, agora elas estão perfeitamente instaladas para durar esta presença alemã na Lituânia. E, portanto, uma forma de mostrar à Federação Russa que a Europa está comprometida, com NATO ou sem NATO, está comprometida com aqueles territórios europeus. Mas são importantes mais sinais como esse. E são importantes mais sinais como esse. O chanceler Merz está de parabéns, já tomou a iniciativa. Senhora. General Arnaud Moreira, muito obrigada por mais um Domínio da Guerra. Foi um prazer, um bom fim de semana a todos. Bom fim de semana também para si.